Então, muito bem-vindo, pessoal. Estamos começando mais uma aula hoje. Hoje nós estamos chegando na aula que vai falar sobre as partes mais práticas. Eu acredito que todo mundo que tem participado nas demais aulas já viu que a partir da aula 6, né, 5/6, a gente começou a entrar em vários itens que são muito interessantes, muito úteis. E aí, hoje, o que a gente vai fazer vai ser entrar nas partes mais práticas de todas que a gente tem aqui nesse curso até o momento, né? A gente vai hoje falar sobre os limites e você, então, como usar os limites em nível pessoal, para itens pessoais, itens que diz respeito ao relacionamento que você tem com você mesmo, e como usar os limites no relacionamento com o trabalho. Essa é a ideia de hoje. Vamos ver como é que vai ser, porque são dois conteúdos aí grandes, a depender a gente divide, tá? Então, vamos começar aqui retomando só sobre o que é limite, né? Limite é um exercício de um poder de decisão que existe nas suas mãos. Limite, quem coloca limite se governa, quem coloca limite governa seus relacionamentos. Quem coloca limites não vive no automático, quem coloca limites está no controle. Por isso que o nome desse curso é Você no Controle. Às vezes a gente é levado a acreditar que a nossa vida está sem controle nenhum, que os nossos relacionamentos estão sem controle nenhum e que nós não podemos fazer nada, mas essa não é a verdade. Existe um experimento que foi feito com crianças, né? Eles deram dois quebra-cabeças, perdão, eles deram um quebra-cabeça para dois grupos de crianças diferentes. Aí deram esse quebra-cabeça, que era um quebra-cabeça que era de dificuldade ali intermediária, né? E aí, para o primeiro grupo de crianças, eles viraram, né? Depois que as crianças conseguiram resolver, e falaram bem assim para elas: olha, parabéns, você é muito inteligente. O segundo grupo de crianças, quando conseguiu resolver, também ouvia, mas ouvia uma frase diferente. Ouvia assim: parabéns, você é muito esforçado. Aí essas mesmas crianças, esses mesmos grupos, em sequência, foram colocados diante de três quebra-cabeças. Um de facilidade iniciante, outro intermediário, outro avançado. Então, um fácil, médio e difícil. Três quebra-cabeças. O grupo de crianças que ouviu que era inteligente se ocupou apenas em resolver os quebra-cabeças fáceis. Não teve interesse nem de mexer com os quebra-cabeças médios, nem com os difíceis. E o grupo de crianças que ouviu, que era esforçada, resolveu os quebra-cabeças fáceis, resolveu alguns dos difíceis e outros chegaram até resolver, perdão, todos os fáceis, alguns chegaram a resolver médios e outros chegaram a resolver até difíceis. Aí, qual é a conclusão desse experimento, né? É que quando você sabe que o que você está fazendo não é simplesmente uma característica que nasceu com você, mas é algo que você está construindo, ou seja, você tem controle, ser esforçado é algo que está no seu controle. Ser inteligente é algo que nem sempre está. Pode ser encarado, às vezes, como um dom, uma coisa extraordinária, uma coisa que você tem ou não tem. Mas esforço, a capacidade de esforço, todo mundo tem. Isso aqui, esse experimento, ele mostra que quando você sabe que está no seu controle, que a gente chama de locus de controle interno, você se torna capaz de fazer muito mais do que você poderia. Você se torna capaz de enfrentar desafios que são fáceis, que são médios, que são difíceis, só porque você sabe que está no seu controle. Então, falar do uso do limite para si próprio é nós entendermos que nós estamos no controle da nossa vida. Esse controle foi entregue nas nossas mãos quando nós nascemos. E nós deveríamos ter aprendido, à medida que íamos crescendo, né, a usar esse controle. Infelizmente, nem sempre a gente aprendeu. Então, a gente muitas vezes percebe que, em nível pessoal, no nosso relacionamento com nós mesmos, sem envolver outras pessoas, a gente tem algumas dificuldades. Às vezes a gente tem dificuldade de alimentação, no sentido de que, né, uns comem demais, outros comem pouco, e aí o peso, a saúde fica comprometida. Alguns têm um desafio de colocar limites no dinheiro, gastam o que não têm. Ou são extremamente avarentos, né? Assim, seguram muito mais e acabam, às vezes, até não vivendo experiências que poderiam viver porque não querem usar o dinheiro que têm. Tem dó de usar o dinheiro que têm. Isso é um problema com dinheiro. São dois extremos.
Tem gente que tem problema com o tempo. Aí a pessoa muitas vezes não consegue se perceber produtiva quando envolve o tempo. Ela vê, às vezes, o tempo correr e ela perdeu o tempo ali fazendo coisas que não deveria fazer, e muitas vezes, e outras vezes, ela quer fazer coisas, mas falta tempo para ela. Então, existe aí problema na administração do tempo. Existem pessoas que têm problema na realização de tarefas. Então, elas pegam muito mais do que elas conseguem fazer. E aí entra num grande problema. Se sentem sobrecarregadas, se sentem injustiçadas. Tem gente que tem problema na hora de falar, fala muito mais do que deveria, ofende pessoas, machuca pessoas. Ela não tem papas na língua, ela não tem nenhum limite na língua dela, na fala dela. Tem gente que não tem limites com a sexualidade. Aí vive vários problemas em nível pessoal, por não conseguir colocar limites saudáveis na sexualidade. Tem gente que tem problemas com substâncias, né? Substâncias químicas, drogas, álcool, fumo e qualquer outro tipo de substância química que você imaginar. E aí você vê essas pessoas tendo problema com limites. Então, o que acontece? São pessoas que muitas vezes não aprenderam a usar os limites em nível pessoal. Aí a primeira parte dessa nossa aula aqui hoje é sobre isso, é sobre nós entendermos como usar esses limites em nível pessoal. Então, quando a gente está falando de usar limites em nível pessoal, a gente precisa entender que nós estamos vencendo o nosso principal inimigo. Nosso principal inimigo somos nós mesmos nesses casos. Nós mesmos. Nós somos nossos piores inimigos. É por isso que muitas vezes o não funciona para nós. E uma outra coisa que está acontecendo, né? Assim, tá, o principal inimigo somos nós mesmos. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acha que é o outro que tem que resolver o problema, né? Que o outro tem que mudar. Então, todas as vezes que a gente pensa em fixar limites para nós mesmos, em mudança em nível pessoal, a gente tem que lembrar que não são as pessoas que têm que mudar, não são as circunstâncias que têm que mudar, não são as coisas que estão à nossa volta, né? O que está acontecendo conosco, não são os lugares que têm que mudar, não são as pessoas, não são as circunstâncias, somos nós mesmos, nós somos o problema. Nesse momento, a gente percebe que nós temos que mudar. Então, esse é o primeiro grande desafio que a gente enfrenta, é achar que são os outros, os lugares, as circunstâncias que têm que mudar. Mas a gente é que tem que mudar. Falar de limites para nível pessoal vai falar sobre autorresponsabilidade, no nível máximo. Eu decido como vou me sentir, eu decido como vou agir, eu decido como vou pensar. Então, nós acabamos nos tornando os nossos piores inimigos. E a outra coisa que acontece também quando a gente fala de definir limite em nível pessoal é a gente foge dos relacionamentos na hora que a gente mais precisa deles. Isso aqui agora, gente, isso que eu vou falar agora, vai mexer com a cabeça de muita gente. Olha só, escuta isso que eu vou falar. Na maioria das vezes que a gente está passando por um desafio que é pessoal, por exemplo, alimentação, vamos dizer que você é uma pessoa que está ali com alguns quilinhos a mais, quer perder esse peso. A primeira coisa que a gente faz é evitar as pessoas e evitar de falar para as pessoas que você está achando que você está gordo. Por exemplo, evitar reconhecer e evitar pedir ajuda das pessoas. É muito engraçado, a gente acha que a gente vai resolver sozinho. E aí o que acontece? Isso é um item, mas imagina agora uma situação diferente com a situação da pessoa que, por exemplo, está passando por abuso em casa, seja verbal, seja psicológico, seja físico. Imagina essa pessoa. Aí ela acha que ela vai resolver sozinha. E aí o que acontece? Ó? Todas as vezes que a gente precisa fixar limites em nível pessoal, isso aqui é contrário senso, mas é interessante. Nós temos que fazer uso, o outro grande desafio que a gente enfrenta é a gente foge dos relacionamentos quando a gente precisa deles. Ou seja, a gente tem de fazer uso dos relacionamentos saudáveis para nos dar força para esses limites pessoais, para receber conselho para vencer esses limites pessoais, para receber inteligência para impor esses limites pessoais. Então, um caminho para estabelecer limites em nível pessoal é a gente entender que temos que usar os nossos relacionamentos de maneira saudável. Aí uma pessoa gordinha uma vez, né? Ela não queria, ela falou, tenho muito problema para emagrecer, e muitas vezes eu como porque eu estou sentindo outras coisas, e eu não sei o que fazer, e eu acabo comendo para poder compensar. Olha só, ela sabe qual é a necessidade dela. Aí eu falei assim, mas para quem que você conta o seu problema, esse problema que faz você comer? Para ninguém. Não consigo compartilhar com ninguém. Aí você vai falar assim, ah, Vitor, mas é normal isso. É comum isso, as pessoas não terem com quem dividir. É comum, mas não é saudável.
Vitor, mas aí o que a pessoa faz? A pessoa tem que procurar construir confiança com alguém e ter alguém por perto para ela dividir as situações difíceis da vida dela. Então, quando a gente tem pessoas por perto, fica mais fácil de impor limites em nível pessoal. Porque eu posso me abrir com essa pessoa, eu sei que eu vou receber a ajuda dela e eu sei que as coisas vão ser diferentes. Mas calma, eu estou só introduzindo o assunto, gente. Eu vou explicar melhor agora como vai funcionar isso, essa questão dos limites em nível pessoal. E o que eu vou falar hoje tem o poder já de gerar uma cura interior tremenda para muitas pessoas. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora, o que você mais precisa é de entender como funciona esse processo de limites pessoais para suprir suas necessidades, para se relacionar com as pessoas de forma saudável e conseguir fazer as mudanças que você sempre quis, mas que só pela força de vontade não foi possível. Então, vamos lá. Olha só. Muitas vezes, essa ajuda externa é a que faz a maior diferença. Se só a força de vontade fosse suficiente, a gente mudaria tudo o que a gente quisesse. Aí isso já começa a explicar muitas coisas, né? Por que às vezes eu quero mudar uma coisa na minha vida, mas eu não consigo? É porque muitas vezes eu estou tentando fazer sozinho. E deixa eu passar aqui. Muitas vezes está tentando fazer sozinho. Se você tivesse uma pessoa do seu lado te encorajando, você conseguia. Isso aqui, gente, ó, eu vou falar isso aqui, faz assim com a cabeça, ó, pá. Por que pais às vezes fazem as coisas e fazem muito mais do que quem não é pai? Porque existe um filho estimulando. Por que pessoas casadas muitas vezes fazem coisas e fazem mais do que solteiros? Porque existe alguém do lado estimulando. Por que alguns solteiros fazem muito mais do que outros? Porque às vezes existe um pai, uma mãe estimulando, existe uma namorada do lado estimulando. Por que algumas pessoas entram numa relação de dependência emocional? Porque naquela relação de dependência emocional, muitas vezes tem uma outra pessoa ali do lado que faz o papel em alguns momentos de oferecer para aquela pessoa que ela mesma não consegue sozinha. Às vezes ela supre essa força emocional que agrega com a força de vontade e que gera mais realização. Olha que interessante, gente. Nós fomos feitos para nos relacionar com as pessoas. E mesmo os nossos desafios pessoais merecem ter pessoas envolvidas, pessoas confiáveis. Não estou falando para você sair contando o segredo para todo mundo que você conhece. Não estou falando para você sair falando seus problemas para todo mundo que você conhece. Não estou falando para você fazer isso, gente. Eu estou falando de pessoas confiáveis. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse perfil de pessoa. Mas só tentar através da força de vontade não resolve. Não é suficiente. Para muitas pessoas não é suficiente. Vitor, mas eu já vi pessoas que conseguem. Existem pessoas que conseguem, sim. Mas para a maioria das pessoas não é o suficiente. Porque nós nascemos para os relacionamentos. E os relacionamentos, eles impulsionam a gente. Então, quando a vontade existe e existe um relacionamento ao nosso lado, ali a nosso favor, essa vontade é potencializada, ela é reforçada, ela se torna mais forte. E aí você consegue fazer muito mais do que você faria antes. Então, quem é a pessoa para quem você pode correr quando você precisar e que ela vai somar na sua força de vontade? Que ela vai trazer ali um conselho que entra no momento certo. Aí aqui a gente começa a entrar, tá? É interessante, tá? Só a força de vontade também não é suficiente, porque assim, ó, quanto mais você reprime, olha que interessante, quanto mais você reprime, é como se você estivesse pegando todos os seus problemas e tentando segurar eles embaixo vamos lá, é como se você tivesse, cada problema seu fosse uma bola, um balão de ar, ok? Eu vou botar assim, sabe aquelas bolas de criança, bola de ar? Imagina que cada problema seu era uma bola daquela, aí você começa a colocá-las para baixo da água, e vai tentando segurar, sozinho, tá? Isso é força de vontade. Aí o que acontece? Em algum momento você se distrai, você faz um movimento em falso, você fica nervoso, você desequilibra e aquela bola ela salta para fora. Aí é o problema, vindo à tona novamente. Lidar com os problemas só com força de vontade é isso, é tentar empurrar a bola de ar para debaixo da água, da piscina, entendeu? Você consegue por algum tempo, mas não é o suficiente muitas vezes. Então, Vitor, como que a gente estabelece limites para nós mesmos? Como a gente faz isso para ter uma vida mais saudável? Primeira coisa, você tem que identificar. Primeiro item, identificar.
o que é que está acontecendo, qual é o problema que está acontecendo. Você tem que entender qual é esse problema que está acontecendo e quais são os prejuízos que esse problema está trazendo para sua vida. Então, tem que começar identificando e gerando um pouquinho de dor. Você percebendo quais são os prejuízos. Ó, tem gente que se não fizer essa etapa de perceber quais são os prejuízos, não muda de vida. Porque só a visão da coisa boa para o futuro não é o suficiente para gerar mudança para algumas pessoas. Então, primeira etapa, você tem que entender quais são os sintomas negativos que aquele problema de limite está gerando na sua vida. Se é o peso, qual é o problema? Se é a falta de tempo, qual é o problema? Quais são os prejuízos que estão sendo gerados? Se é o abuso, qual é o problema que está sendo gerado? Se é a sobrecarga, qual é o problema que está sendo gerado? Quais são os sintomas, quais são os prejuízos que você está vivendo por conta disso? Perceber quais são os prejuízos, essa é a primeira etapa, perceber quais são os prejuízos que você está vivendo. Isso gera muita consciência e já começa a mobilizar a mudança. Já ajuda você a ter mais energia para fazer as mudanças. 2, tem que identificar quais são as raízes, quais são as causas que estão relacionadas a isso que você está vivendo, esse problema de limite que você está vivendo. A pessoa que ela tem um problema de tempo, chega sempre atrasada, chega cedo demais nos lugares, até o ponto de incomodar, essa pessoa tem alguma causa que está ligada a isso aí. Essa causa, às vezes, é alguma coisa que a pessoa fez um dia. Imagina, a pessoa um dia chegou muito tarde em um lugar, passou uma vergonha e ficou traumatizada. Ou, às vezes, é algo que fizeram com ela. Um dia ela estava na expectativa de que um amigo dela fosse vir para um evento e o amigo chegou em cima da hora e aquilo foi muito ruim porque deixou ela muito ansiosa e aí ela tomou uma decisão. Tomou a decisão de nunca mais chegar atrasada. Aí começa a chegar cedo demais. Então, às vezes é uma coisa que você fez no passado e que contribuiu para você viver esse problema hoje. Às vezes é uma coisa que fizeram com você. Aí traumatizou você e aí você tomou uma decisão sobre como você ia agir dali para frente. Às vezes até inconsciente. E outras vezes era por conta do seu relacionamento com pessoas chave na sua vida. Pai, mãe, irmãos, um professor, aquelas pessoas mais próximas com quem você mais conviveu, um amigo, durante o período da infância, principalmente. Um parente próximo que residia com você, aí você viu algo e aquilo ali te marcou, e você atribuiu o significado negativo, e aí carrega junto com você até hoje. Então, segunda etapa, tem que entender, a partir de um problema de limite que você está vivendo, quais são as causas, o que foi que fizeram com você, o que foi que você fez para contribuir, e o que foi, quais relacionamentos, né, que existiam na sua vida que podem ter contribuído. Às vezes a pessoa cresceu vendo o pai e a mãe chegar super cedo, aí ela acha que aquilo é normal. Mas ela não vê o quanto que isso é incômodo para pessoas que não estão preparadas para receber uma pessoa 1, 2 horas antes de um evento começar. Olha que doideira, tá pegando uma coisa muito simples, mas que às vezes é um problema tremendo. Aí eu tô falando desse, mas tem o outro caso, pessoa que atrasa demais, por exemplo. Então tá, existem vários, né? Vários motivos para as pessoas terem problemas ali, várias causas possíveis para a pessoa colocar ali que estão na raiz dos problemas, né? Muitas vezes é porque a pessoa nunca foi educada sobre como faz aquilo. Muitas vezes é porque a pessoa, todas as vezes que tinha um comportamento ruim, ela via outras pessoas se aproximando, dando carinho, dando atenção, e aí ela achava que ela começou a fazer uma falsa associação, achando que toda vez que estava vivendo aquele negócio negativo ia ter aquelas pessoas por perto. Às vezes é uma necessidade legítima, natural, mas que foi distorcida. Ela queria chegar antes, ela queria ser pontual, era uma necessidade de ser pontual, mas ela foi distorcida e essa pessoa agora começa a chegar extremamente cedo, muito, muito, muito mais cedo, porque distorceu aquilo lá. Às vezes é medo do relacionamento. Olha que doideira, imagina, a pessoa dessa que chega muito mais cedo, ela às vezes tem medo de estar lá quando está um monte de gente, ela gosta de chegar muito mais cedo para se relacionar com aquela pessoa lá como anfitrião e ir embora o mais rápido possível, logo depois que o evento começa, para ficar pouco tempo. Às vezes a pessoa tem uma carência emocional que nunca foi suprida. E aí ela vive daquele jeito. Às vezes a pessoa simplesmente, à medida que estava crescendo, né, ela tinha limites muito rígidos.
E ela tinha que seguir aquelas determinações. E às vezes é porque ela ficou magoada com alguma coisa. Então, motivo, gente, motivo, causas, né? Essas causas aí de o que fizeram com a pessoa, o que a pessoa acabou fazendo para contribuir, ou relacionamentos que ensinaram isso para a pessoa, né? Significativos, que contribuíram para isso. Isso aí pode ser várias raízes possíveis, mas é interessante entender qual é a raiz. Qual é a raiz? Qual é a raiz, né? Tá ali por trás. Depois disso aí, tem uma pergunta que você precisa fazer, que é: quem que tem que assumir o controle? Quem que tem que assumir o controle? Gente, quem que tem que assumir o controle no caso desses? Eu. Sempre essa é a resposta. Eu tenho que assumir o controle. 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 Então, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Primeiro, lembra, agora aqui a gente vai usar o que eu vinha falando e vamos sistematizar, tá? O que que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ter força emocional. A força emocional, nossa, não vem apenas da força de vontade, já falei isso. Ela vem do nosso relacionamento. Você pode extrair isso do relacionamento com Deus. Ah, Vitor, é o suficiente? Não. Você precisa de um relacionamento com outras pessoas também. Vitor, eu não tenho relacionamento com ninguém. Construa. Relacionamentos íntimos com pessoas reais dá para você força emocional. Toda vez que você se isola, não quer contato com ninguém, você aumenta a sua vulnerabilidade. A sua alma, ela é povoada por amor. Amor a Deus, amor aos outros, amor por si mesmo. Se você tiver faltando um desses itens, especialmente o amor aos outros, porque esse aqui, ele precisa que você tenha contato com pessoas físicas, existe uma porta aberta. Uma porta aberta para o desamparo. É um corrimão, um anteparo quebrado. É uma muleta trincada. Qualquer momento você pode tropeçar e sofrer um acidente maior, porque falta. Então, fazer amizades, gente, escuta isso aqui agora, fazer amizades não é uma opção, não é um luxo. É uma questão de vida ou morte. Espiritual ou até emocional, psicológica, fazer amizades, ter contato com pessoas. Pessoas podem nos ajudar, pessoas que podem caminhar com a gente, pessoas que podem colocar a gente para frente. É uma questão de saúde mental, de bem-estar emocional, de cuidar de si mesmo. Depois disso, estou com os meus relacionamentos ali, identifiquei que são são pessoas confiáveis, pessoas com quem eu posso contar, pessoas que vão manter o sigilo do meu segredo, que não são fofoqueiras, pessoas que eu sei que podem me aconselhar, porque não adianta você simplesmente desabafar com uma pessoa que não vai te ajudar, ela pode te dar um conselho que vai te levar lá para o fim do abismo mesmo. Depois que eu percebi isso, eu preciso tratar a minha real necessidade. Aí você tem que se perguntar, né? Qual é a minha real necessidade? Qual é? A pessoa que chega extremamente cedo, qual é a real necessidade dela? Qual é? A real necessidade geralmente é a coisa boa que você está buscando com aquilo. Às vezes a real necessidade da pessoa é agradar, mas ela não percebeu que era aquilo que ela queria fazer. Ela acha que é simplesmente chegar cedo. Ela acha que é importante. Às vezes a real necessidade dela é ser o primeiro, é se achar para dizer, ó, foi o primeiro a chegar. É orgulho. Ou melhor, reconhecimento, né? Busca pelo reconhecimento. Todo comportamento padrão, falta de limite, desajustado, disfuncional que está atrapalhando a vida, geralmente esconde uma necessidade. Essa necessidade é que alimenta a nossa busca por esse padrão, que é o padrão disfuncional. Qual é a real necessidade que você está buscando nos padrões de comportamento que são negativos e que você não gosta em você? Se pergunte, qual é a real necessidade? O que eu estou querendo de verdade? O que me alimenta? Por exemplo, eu vou falar uma coisa de mim, tá? Durante muito tempo, eu percebi que eu era movido pelo reconhecimento. Quando eu tinha reconhecimento, eu fazia muito mais. Quando eu não tinha, eu fazia menos. E eu estou indo aqui porque teve uma pessoa hoje no cinema que me perguntou sobre isso. E me perguntou aqui antes do início da aula mesmo. Então, o que acontece? Só que hoje, olha que interessante, né? Contando para você, Lucineiro. Hoje, mesmo se ninguém me reconhecer, eu faço o que eu quero fazer. Porque eu aprendi,
tomei uma decisão e eu percebi que o reconhecimento, só a busca inconsciente pelo reconhecimento externo não estava fazendo bem. Então, eu comecei a cuidar de mim mesmo e de me reconhecer, me validar, me elogiar, me encorajar. Aqui é a grande mudança. Por que sou eu que tenho que fazer? Eu que tenho que assumir o controle? Por que sou eu que tenho que assumir o controle? Porque eu é que tenho que suprir a minha necessidade. De maneira saudável, é claro. Eu tenho que suprir a minha necessidade. Eu tenho que suprir a minha necessidade. Não é ficar esperando pelos outros. Vitor, mas eu vou ter que ser perfeito nesse processo? Não. Permita-se errar. Faz parte do processo errar no caminho. O comportamento descontrolado, a coisa que você está querendo mudar, não vai sumir da noite para o dia. Até pode, entendeu? Pode. Mas assim, eu quero ser muito realista aqui. Tem coisas que às vezes levam tempo. São um processo. Tem mudanças na minha vida que eu precisei de alguns anos para fazer. Talvez para vocês também precise, para algumas coisas, alguns anos. Agora, tem mudanças na minha vida que eu só precisei de segundos. Eu só precisei tomar uma decisão. E vai ter coisa na sua vida que também vai ser desse jeito. Então, respeite o tempo de cada um desses processos. Faz parte. Aceita que o erro faz parte, em vez de querer evitar ele a todo custo. Quem só quer evitar os erros e nunca faz nada, também está fugindo da maturidade. Eita. Nesse momento, aonde você já está ali no processo, permita-se também ouvir o conselho das outras pessoas. O conselho das outras pessoas. Vitor, que tipo de pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre o perfil de pessoa para você se relacionar quando você quer fazer essas mudanças internas. Primeiro, não adianta ser simplesmente aquela pessoa que te socorre em tudo. O que é a pessoa que te socorre, tá? É aquela pessoa que, literalmente, ela entra, bota a mão na massa e resolve o problema para você. Esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa para você se relacionar. A pessoa que simplesmente vai lá e faz por você. Não funciona desse jeito. Falaram aqui, meu terapeuta. Eu, né? Mas o que acontece, ó? Na clínica, não sou eu que faço as coisas, é você que faz as coisas. Então, é por isso que funciona. Porque você que está envolvido no processo. Eu estou orientando, mas você que faz. Eu não coloco a mão na massa para entrar na sua vida e fazer todas as mudanças que precisam ser feitas. Isso é diferente. Isso é colaboração. Isso é o tipo de pessoa que você precisa do seu lado. A pessoa colabora com você, mas ela não faz por você. O problema é que assim como tem aquele pai que vê a criança esquecer um caderno em casa e ele sai correndo para buscar o caderno no lugar da criança, em vez de deixar ela aquele dia sem caderno, tendo que anotar na folhinha à parte, para depois passar em casa a limpo, ou grampear no caderno, em vez de ele fazer isso naquele dia, esse pai está socorrendo o filho e ele está evitando o filho de viver as consequências do comportamento dele. Então, o que você precisa? Pessoas do seu lado que deixam você viver as consequências. Ah, meu Deus, isso aqui é muito intencional. Porque você acaba entrando numa situação onde você sabe que, mesmo você tendo pessoas do seu lado, às vezes vai ser desconfortável. Não vai ser bom. Você fala, nossa, mas por que ele não resolve por mim? Por que ele não faz por mim? Por que ele não fala nada? Por que ele não vem aqui? Mas não vem porque precisa deixar você fazer as coisas. Então, pessoas que são essas pessoas que simplesmente viram salva-vidas, seu salva-vidas, ele pula lá, aí ele te agarra e sai arrastando você. Gente, esse tipo de pessoa que entra lá, faz por você, te resgata, ele não é saudável. Vitor, você está falando que não posso ter pessoas na minha vida que se preocupam comigo, que vêm até onde eu estou? Não, não estou falando isso. Você pode sim ter essas pessoas. Mas você tem aquela pessoa que na hora que você passa o aperto, é ela que entra lá e resolve no seu lugar, tem um ponto de imaturidade aí. Nossa, Vitor, você está falando sério? Tô. Então, o que acontece? As pessoas que fazem bem para nós nesse momento de a gente estar desenvolvendo a habilidade de fixar limites no nível pessoal, são essas pessoas que estão do nosso lado, colaborando conosco, nos amando
disponíveis para nos dar conselhos, para conversar conosco, para nos dar força externa. Lembra, gente? Qual é o valor dos relacionamentos nesse momento? Ele dá força externa. Puxa, cara, eu vi aí que você gastou demais no seu cartão e que, infelizmente, nesse momento, você vai ter que passar um perrengue aí nesse mês, mas eu tô aqui por você. Eu vou te ajudar aqui a mudar, eu vou ver a questão de uma cesta básica. Mas não é a pessoa que vai lá, você gastou demais. Não, peraí, quanto que você gastou? 3 mil a mais, tá, toma aqui o dinheiro, paga aí tudo. Depois você devolve, tá? Totalmente diferente, entendeu? Lembra? O que eu estou falando aqui é o quê? Limites internos. Imagina a pessoa que gasta demais. É diferente da pessoa que teve um imprevisto financeiro gigantesco e ela teve que fazer um gasto lá porque tinha uma cirurgia do nada que apareceu, entendeu? É diferente. E olha que muitas vezes até nisso a gente vai poder pensar em deixar a pessoa viver as consequências. Porque a pessoa poderia ser ensinada ali a levantar os próprios recursos, ser ensinada ali que precisa ter um plano de saúde, ser ensinada ali que ela vai ter a se mobilizar para, por exemplo, acionar a justiça para fazer a cirurgia de emergência através da Defensoria Pública. Vitor, tá falando sério? Tô. Aqui, esse ponto aqui, ele é mais, assim, sensível e duro de se ouvir, mas maturidade se parece com isso. A maturidade, ela envolve um certo esforço, ela envolve energia da pessoa. Então, esse tipo de pessoa, que é o salva-vidas, ele não faz bem para nós. Por quê? Ele impede a gente de amadurecer, porque ele está o tempo todo vivendo as consequências do nosso comportamento, em vez de deixar a gente viver as consequências. Se você tem pessoas assim perto de você, você não cresce. Por quê? Porque não precisa. Você pode ser uma criança eternamente, imatura, não precisa viver consequência nenhuma, porque sempre vai ter alguém lá que vai socorrer você, entendeu? Então, pessoas salvam vidas. São maravilhosas? São. É legal ter pessoas assim na nossa vida? É legal. Faz bem emocionalmente? Não, porque no dia que essa pessoa não puder mais, você entra numa crise tremenda. Você tem a sua vida num colapso total. Agora, quem dera se fosse assim, né? Porque muitas vezes essa pessoa que é a salva-vidas, ela também está sobrecarregada, porque ela também tem um problema de limites, ela tem um problema de dizer não. Outro tipo de pessoa que não adianta estar perto de nós nesse momento, que a gente quer desenvolver limites internos, que são pessoas que são críticas e autoritárias. Pessoas são críticas e autoritárias. Essas pessoas, elas falam a verdade, mas elas falam a verdade sem amor nenhum. Verdade sem amor só gera dor, vergonha, humilhação, medo, culpa, um monte de sentimento negativo que não ensina nada e que não ajuda em nada. Às vezes só causa raiva, indignação, revolta. Então, nessas horas, nós precisamos ter perto de nós pessoas que verdadeiramente nos amam, que vão falar a verdade com amor. E que, além de falar a verdade com amor, vão deixar a gente viver as consequências do nosso comportamento. Eita, gente. Agora, quem dera se todo mundo entendesse isso. Muitos pais iam estar muito mais felizes. Muitos maridos iam estar muito mais felizes. Muitas esposas iam estar muito mais felizes. Você não ia ter a sensação de estar cuidando de um adulto, de uma criança de 40, 50 anos. Você ia olhar para as pessoas perto de você, para os adultos perto de você e falar, caramba, são pessoas adultas, são pessoas que são sérias, são pessoas que são responsáveis. Você ia olhar para os seus colegas de trabalho e pensar, caramba, esse cara é sério, esse cara é responsável. Aí que você começa a ver vários problemas de limites internos que as pessoas têm. E aí as pessoas que têm problemas de limites internos, refletem isso em problemas de limites externos, de relacionamento. Começa a se aproveitar dos outros, começa a sugar tudo que pode dos outros. Aí elas se tornam controladores, se tornam insensíveis. Então, como que eu faço? Viva as consequências do seu comportamento como seu professor. Deixe aquela dor, daquele momento, da falha, do erro, da consequência do que você fez, do seu limite rompido, deixe ela te ensinar. Viva o seu pequeno luto. Viva o seu pequeno luto. Depois de viver o seu pequeno luto,
você consegue seguir em frente, extraindo o teu aprendizado. A pessoa que usa o limite para si mesma, está aprendendo a colocar limite para si mesma, ela não tem mais falha, ela não tem mais desistência. Ela ou acerta e aí ela segue em frente, ou então ela aprende. Ou acerta ou aprende. Ou acerta ou aprende. Não é erra. Não é erra. Porque não é no erro. O erro, a pessoa às vezes para aqui, entendeu? Ela olha para o erro e fala, bom, o que eu posso aprender aqui? Ah, é isso. Pronto. Aí com o aprendizado ela também segue em frente. Então, ou ela acerta na fixação de limites, ou ela aprende. E se você seguir esse processo, você vai ver que você vai amadurecer rápido. Vai amadurecer muito. Pessoas que são as pessoas certas, são as pessoas que vão falar para você a verdade com amor. Elas vão falar, olha, isso que você fez aí me prejudica assim, assim, assim. Quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assim. Eu queria que você soubesse disso, tá? Nossa, às vezes você fala um comentário desse sobre como a pessoa se sente quando você faz algo, ou como você fere aquela pessoa quando você faz aquilo. Ele é muito mais poderoso do que várias manifestações de raiva, do que várias manifestações de vingança, do que várias carinhas fechadas, emburradinhas. Nossa, mas são muito mais eficientes, são muito mais maduros. Essas são pessoas maduras que estão por perto. Vitor, meu marido, meu filho, minha amiga, meu irmão, meu parente, meu colega de trabalho não é assim. O que eu faço? E eu estou colocando limites para mim mesmo. O que eu faço? Envolva-se com pessoas que têm esse tipo de característica, que estão por perto, que vão te dar força para, nesse relacionamento, você colocar esses limites internos para você. Então, isso aqui, gente, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Vitor, mas e se eu fui vítima? Realmente alguém em algum momento rompeu meus limites, foi além do que devia, abusou e tudo. O que eu faço? Nesses casos, é bom você contar com a ajuda de um especialista. Porque muitas vezes é uma coisa muito sensível. Talvez não seja o tipo de coisa para você abrir com qualquer pessoa. Talvez valha a pena você ter a ajuda de um especialista, um psicoterapeuta, um terapeuta especialista e por aí vai. Então, Vitor, como que eu lido com limites em nível interno? Preciso de ajuda de pessoas, pessoas que são confiáveis, pessoas que vão permitir viver as minhas consequências. E aí, para elas, eu posso abrir, pô, cara, eu fiz essa burrada aqui e tal, tal. Pessoas que às vezes até vão virar para você e vão falar assim, cara, o que você aprendeu com isso? Aí você, caramba, eu não parei ainda nem para aprender alguma coisa com isso. Aí você aprende o que precisava aprender, toma uma decisão sobre o que você vai fazer de novo. Pô, eu testei assim, testei desse jeito, vou testar uma coisa nova agora, vou testar isso aqui. E vai testando, sempre testando, ou acertando, ou aprendendo. Ou acertando, ou aprendendo. E aí você vai crescer. Limite é uma coisa dinâmica. São decisões que governam a sua vida que são dinâmicas. Às vezes, você vai tomar uma decisão agora e vai perceber que daqui a algum tempo você precisa mudar ela. E você vai perceber, às vezes, que o prazo que você queria, que a forma como você pensou em implementar, que o tempo que você pensou em implementar, que as pessoas com quem você pensou em implementar mudam. Mas se você continuar com essa mentalidade, vou testar novas decisões, e ou eu vou acertar, ou eu vou aprender. Se você tiver essa mentalidade, todos os limites você fixar, eles vão ser saudáveis. Eles vão gerar algum tipo de resultado de amadurecimento. Tá fazendo sentido aí, gente? Isso aqui são os limites e você. Limites e você. Agora, vamos falar sobre os limites e ambiente de trabalho. Então, eu quero comentar aqui sobre algumas coisas que acontecem, né, no ambiente de trabalho. Então, o trabalho é essencial para todo mundo. Trabalho é o lugar onde você realiza a sua missão, é o lugar onde você faz a diferença no mundo. Se você olha para o trabalho e você acha que o trabalho é só uma obrigação, tem alguma coisa errada com você. Trabalho não pode ser sua obrigação. Trabalho é um lugar onde você faz a diferença no mundo. Você faz a diferença na vida de pessoas estranhas. Você faz a diferença na sociedade. Trabalho é lugar de transformação. Trabalho é lugar de servir. Servir pessoas que você não conhece, servir sociedade que você não conhece, servir pessoas que às vezes você não vê o rosto,
No serviço público, você serve pessoas que às vezes nunca vão aparecer lá, mas você está ali para servir, para fazer a diferença na vida de pessoas que você não conhece. E esse fazer a diferença é dando o seu melhor naquilo que você faz. Claro, tem algumas coisas que acontecem e alguns problemas. Aí vamos falar sobre esses problemas e como colocar limites nele, né? Então, o primeiro problema, né, que vai acontecer, muitas vezes no ambiente de trabalho, você fica sobrecarregado com a responsabilidade de outra pessoa. Tem alguém ali que não sabe lidar com suas próprias responsabilidades e fica passando coisa para você. Então, primeira coisa, precisa entender, lembre-se, quem precisa assumir o controle? Quem precisa assumir o controle? Eu que fixo os limites. Essa é a lei da responsabilidade. Então, nesse momento, tem que ser responsável com o seu colega. A pessoa que está sobrecarregada com responsabilidades, ela está sendo responsável por ela e pelo outro. Eu preciso ser responsável com, ao lado. Eu preciso chegar para esse colega meu, eu preciso falar para ele, cara, me desculpa, daqui para frente, não dá mais para continuar fazendo isso, que é serviço seu. Ah, mas eu não consigo. Desculpa, amigo, eu sinto muito, mas eu não posso mais. É seu, se vira. Vitor, você está falando para falar desse jeito, você dura assim? É! Claro, assim, é a minha versão, né? Porque eu sou mais objetivo, mas com jeito precisa falar. Ai, Vitor, mas eu preciso então justificar para a pessoa, né? Por que eu preciso? Não. Se você começa a justificar, é meio como se você estivesse dizendo para a pessoa que você tem a obrigação de fazer aquilo. E você não tem. Se era uma responsabilidade dela que você tinha pegado e você estava ali fazendo no lugar dela. É simplesmente devolver. Cara, isso aqui é seu, isso aqui é meu. A partir de agora, você toma conta do seu, eu vou tomar conta do meu. Existem histórias de empregados que trabalhavam em órgãos públicos, desculpa, órgãos públicos não, empresas particulares, que na hora que eles deixaram de fazer o que o chefe, o que era obrigação do chefe, mas o chefe não fazia, e que ele fazia, ele falou, cara, chefe, isso aqui não é isso aqui não é minha responsabilidade, eu não vou fazer isso. O chefe não conseguiu mais entregar resultados. Gente, tem história assim. Colega de trabalho que é um mega reconhecido, mas na verdade não é ele que faz o trabalho, é o cara que senta do lado dele e que ajuda ele e que faz coisa por ele e ele leva todo o mérito. Tem história de chefe fazendo isso. Aí esse cara que faz muito mais, ele fica sobrecarregado. E às vezes ele está gerando resultado para o outro, mas não para ele. Se ele começasse a simplesmente... E às vezes ele prejudica até o prazo e as entregas dele. Nossa, isso é muito doido. O sobrecarregado. Então, você tem que simplesmente entregar de volta o que é do outro, entender o que é seu. Não precisa se justificar, não precisa se explicar. Aquela pessoa aquela pessoa não é credora sua. Você não deve para ela nenhum tipo de explicação porque você vai fazer aquilo que não é a sua responsabilidade. Pessoas que são muito responsáveis e trabalham com outras pouco responsáveis, assumem as consequências pelos comportamentos dos colegas, entendeu? Então tem que deixar seu colega, ele não consegue fazer, ele vai levar a bronca. Pronto, acabou. Aí, às vezes, aquele cara que era um comissionado, serviço público, às vezes aquele cara que era um comissionado, né, que não dá conta, que você ajuda o tempo todo, aí aquele cara, o chefe vai perceber, cara, mano, não dá para deixar essa função com ele. Porque ele não dá conta, precisa entregar para outra pessoa. Aí tem lá você, que foi quem sempre fez o trabalho, e sobe. Vitor, você está me falando então que eu não posso fazer nenhum favor para o colega de trabalho meu? Não. Você pode fazer, mas quando você quer fazer. Tem um vídeo muito engraçado. Eu vou mandar para vocês, estão aqui. Esse vídeo é um vídeo que está no Instagram. É uma personagem fictícia. E aí ela meio que tá falando, o pessoal pede as coisas para ela no trabalho, né? Aí ela fala, tá, pode deixar. Tipo assim, fica até mais tarde hoje, porque o carteiro vai me deixar uma encomenda. Ah, tá, pode deixar. Aí depois mostra o pensamento dela, né? Aí ela, até parece, né? Essa pessoa aqui, de novo, folgada, chegou mais tarde, vai sair mais cedo, e eu que tenho que ficar aqui pagando pato. Lembra, gente, quando eu falei com vocês lá atrás, uma das aulas, lá no começo, que muitas vezes um não, que só sabe, que só vale daqui para fora. Mas não é um não, perdão, um sim, que só é sim daqui para fora, mas que no meu comportamento, no meu coração é um não. É um sim que ele agride frontalmente os meus limites, mas às vezes eu estou tão acostumado a dizer sim, 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 que eu vivo isso. Aí eu me sobrecarrego no trabalho.
Então, não é que você não pode fazer um favor, ou até, às vezes, fazer muito a mais do que deveria fazer, mas você vai fazer quando você quiser. Você não vai fazer por necessidade nem por obrigação, você vai fazer de forma voluntária, porque você quer fazer, quer ficar a mais, quer entregar mais. Aí isso é distinto, entendeu? As duas coisas, é muito diferente. E aí isso vai mudar até a tua relação com o trabalho. Problema 2, trabalhar além do horário. Geralmente, se você trabalha mais do que você deveria, mais horas do que você deveria, você não está trabalhando, você está sendo escravo. É isso, o trabalho está escravo não, está te roubando sua vida pessoal. Você precisa de prioridade, geralmente. Pessoas que trabalham além do horário, elas estão acumulando coisas, elas estão com problema de falta de prioridade. Falta de prioridade. Precisa definir prioridade. Quais são as coisas mais importantes? Se você tem chefe, você precisa sentar com seu chefe e perguntar para ele, chefe, quais são as coisas mais importantes? E definir qual é o horário que você vai trabalhar. Vitor, eu tenho um expediente de 8 horas. Todos os dias eu saio 30 minutos mais tarde. Tem alguma coisa errada. Tem algum erro de prioridade. E tem um chefe que está mal alinhado. O problema de prioridade, nesses casos de carga horária, ele tem que ser resolvido junto do seu chefe. Tem que chegar para ele e falar, chefe, é o seguinte, eu tenho 8 horas hoje, você me passou aqui a atividade que é para 9 horas, que é para 10 horas. Eu quero que você me passe aqui qual é a prioridade. Porque eu preciso saber o que vai ficar para amanhã, que tem que ficar para amanhã. Pronto. Já ajuda a resolver as coisas. Então, um problema que é esse problema, né, de limites aqui relacionado a trabalhar além do horário, ele é definido, né, ele é resolvido definindo um horário junto do seu chefe, lembrando do seu chefe qual é o horário que você é contratado. Claro, um outro problema simples é a hora extra, né, mas você tem que querer fazer hora extra. Se você não quer fazer hora extra, você tem que conversar com o seu chefe e colocar para ele isso de uma maneira muito clara. Vai ter consequências, talvez? Às vezes o chefe não achar bom? Vai. Mas e aí? Você vai ficar lá também de cara feia, sendo improdutivo? Mas tem que medir. Mas nos casos assim, onde é simplesmente uma falta de prioridade, precisa ser elegida a prioridade junto com o chefe. Problema 3. Prioridades invertidas. Prioridades invertidas é quando você acha que uma coisa é importante, mas na verdade não é. Aqui também se relaciona, né, com o outro item, muitas vezes, do excesso de horário de trabalho. Então, você precisa definir o que é o importante, o que é importante para o seu chefe. Aqui, prioridades invertidas, ela fala sobre você alinhar a prioridade. Às vezes, o problema que você está tendo no ambiente de trabalho, você está fazendo um monte de coisa, coisas insignificantes. Pessoas que são excelentes são pessoas que se dedicam a fazer as coisas que são realmente importantes. Já viu aquela pessoa que você olha para ela no ambiente de trabalho, a sensação que você tem é que aquela pessoa não faz nada? Provavelmente que essa pessoa está fazendo um monte de coisa inútil. Vitor, e qual o problema? O problema é que essa pessoa nunca definiu a prioridade de entender o que realmente é importante fazer. Aí a pessoa passa 2 horas para fazer a formatação de um texto, sendo que o mais importante era simplesmente entregar o relatório, que ela poderia ter feito em 20 minutos. Aí ela passa 20 minutos fazendo o relatório e 2 horas fazendo a formatação. O que era importante aí? O importante era o relatório. Mas por que ela ficou ocupada com a formatação? Porque ela não percebeu que a prioridade era o relatório e não o formato do relatório. Olha que interessante. Então, isso também é uma coisa muito interessante, né? A prioridade, fazer as coisas realmente muito importantes. Quando você prioriza o que é importante, você tem a tendência natural a deixar as coisas insignificantes para depois, a se tornar muito mais produtivo. Talvez até mesmo as coisas insignificantes se tornem desnecessárias. Talvez muitas outras coisas se tornam muito mais fáceis, a partir do momento que você começa ali a cuidar do que realmente é importante. E quando você redefine também, falando sobre todos esses itens até aqui, né, alguns deles têm relação com o tempo, todos esses definem um tempo para uma atividade que é importante, ou definem um tempo, vai ser 8 horas. Geralmente, esse tempo todo tem de ser utilizado. Então, defina, às vezes, até um tempo menor do que você realmente espera para as atividades. Você vai ver que você vai se tornar muito mais produtivo. Colegas difíceis. Quarto problema, às vezes colegas difíceis no ambiente de trabalho. Gente, Vitor, eu tenho colegas muito difíceis no ambiente de trabalho.
Muito difícil, não está entendendo. O cara é muito chato, a pessoa é muito insuportável. Deixa eu te contar uma coisa, olha. Quem que tem que assumir o controle? Quem? Quem é que tem que assumir o controle? O problema não é o seu colega ser chato. O problema é você se permitir ficar irritado com essas coisas. Não, Vitor, você não está entendendo. É porque ele faz cada coisa. Cara, é com você? Se for com você, você tem algumas maneiras de lidar com isso. Primeiro, você tem que falar diretamente para ele, que você não gosta. Algumas pessoas se permitem viver algumas coisas desagradáveis simplesmente porque não falam que não gostam. Primeiro vez você fala assim para a pessoa, olha, eu não gosto que você fale desse jeito. Não gosto desse tipo de brincadeira. Eu estou pedindo para você parar. Essa é a primeira coisa. Se a pessoa não respeitar, você vai repetir o aviso e vai falar qual vai ser a consequência. Amigo, se você não parar, eu vou abrir uma reclamação contra você. Órgãos públicos, pode abrir reclamação. Pode ligar para a ouvidoria, reclamar do seu colega. Reclamação funcional mesmo. Você pode reclamar com o seu chefe. Isso vale tanto em órgãos públicos quanto em ambiente privado. Cara, se você não comparar, eu vou reclamar com o meu chefe. Chefe não funciona. Departamento de Recursos Humanos. Quem é o responsável por recursos humanos? Cara, se você não parar, eu vou relatar para o Recursos Humanos. A pessoa não parou. Vá na delegacia e faça uma ocorrência policial. Faça uma ocorrência. Faça uma ocorrência. Tá falando sério, Vitor? Tô falando sério. Não, Vitor, nunca pensei numa coisa. Só que tem gente que na hora que você fizer isso, a pessoa cai na real. Ela fala, caramba, ele tá falando sério, ele não gostou mesmo. A maioria das vezes, 99%, gente, os 1% que não funcionam desse tipo de atitude, que eu estou falando aqui em sequência, é aquelas pessoas que são realmente extremamente controladoras, autoritárias, sem noção. Mas a maioria das pessoas, 99%, vai funcionar. Então, o problema com esses colegas são difíceis. Você dá o controle, você precisa fazer algo. Não é simplesmente esperar. Ele não vai parar se ele perceber que você está simplesmente esperando passar. Na verdade, ele vai perceber mais vulnerabilidade de você e vai perceber que ele pode fazer muito mais. Cinco. Quinto problema, muito comum no ambiente de trabalho. Pessoas são muito críticas. Pessoas são muito críticas, pessoas que depreciam. Aqui tá junto até, né? Vamos colocar assim, de certa forma, com os colegas difíceis, né? Então, tem que lembrar, gente, você não tem como controlar essas pessoas que também têm uma postura muito crítica, que são muito chatas. Você não tem como controlar. Você tem como controlar você. Isso você tem. Você pode se distanciar dessa pessoa, você pode não entrar no ambiente que essa pessoa está, você pode pedir para ser colocado num lugar mais distante, você pode relatar no recursos humanos, pode relatar com o seu chefe, você pode pedir mudança de ambiente de trabalho, e se nada disso funcionar, vá na delegacia e abra uma ocorrência. E se nada disso funcionar, abra um processo no juizado especial contra a pessoa. O quê? Isso é. Danos morais, por exemplo. Não, Vitor, tá brincando. Não, tô não. Garanto para você, vai acontecer uma única vez, a pessoa nunca mais. A pessoa vai criar uma aversão a você. Vai fazer, cara, a pessoa é pelona. Não quero mais contato com ela. 99% dos casos, gente, resolve. 99%. E ainda digo mais, tá? Você vai avisar isso antes de fazer. Porque ainda é para dar oportunidade para a pessoa dela mudar. Você fala antes, fala, cara, se você não continuar, eu vou falar com o chefe. Cara, se você não continuar, aí o chefe não resolveu. Chefe, se você não resolveu, eu vou falar com o RH. RH, se vocês não resolverem, eu vou abrir uma reclamação trabalhista, um pedido de indenização por danos morais no ambiente de trabalho. Aí pronto, daqui a pouco eles estão se mobilizando para resolver. E se eles não resolverem, a justiça vai resolver de alguma maneira. Pelo menos dando um susto na pessoa, resolve. Esse tipo de pessoa, tá? Que são as pessoas muito críticas, também falando sobre essas pessoas, né? Pessoas que são muito críticas, que botam a gente para baixo, que rebaixam a gente. Esse tipo de pessoa, a única coisa que você tem que ficar muito atento aqui é não querer ganhar a aprovação dessa pessoa. Mas essas pessoas não mudam. Se você querer ganhar a aprovação dessa pessoa, é muito difícil. Tem um filme clássico, aquele filme O Diabo Veste Prada. Tem uma personagem principal que ela é comparada ao diabo, né? Que é a dona da revista.
ela desaprova tudo que as assistentes delas fazem. Tudo. E aí, chega no final do filme e você pensa que ela ainda vai aprovar de alguma maneira. Ela não aprova. Ela não aprova. E aí, meio que a mulher sai da empresa porque ela percebe, cara, não vou ter aprovação aqui. E realmente, não vai. Não adianta querer discutir, querer argumentar com essas pessoas. Com essas pessoas, é simplesmente colocar o limite e dizer qual é a consequência. O limite, cara, eu não gosto disso. Se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Vitor, o que são as consequências lógicas, né? É porque a gente falou à medida do curso, existem sempre as consequências naturais, que são aquelas que, né, decorrem naturalmente do comportamento das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que gasta demais, ela vai ficar endividada. Tem que viver as dívidas dela, é consequência natural. A pessoa que bebe demais fica com ressaca, tem que viver a ressaca dela, consequência natural. Tem que deixar. Agora, o que são as consequências lógicas? Ouve isso, guarda isso. Consequências lógicas é o que você diz que você vai fazer se a pessoa romper o limite. Então, com essas pessoas aqui, todas que a gente está falando no ambiente de trabalho, você diz o que você vai fazer. Cara, se você continuar agindo dessa forma, eu vou cuidar de ir lá e vou fazer uma reclamação com o chefe. Ah, não, eu duvido. Rompeu? Vai lá, fale com o chefe. Chefe, se você não fizer nada, eu vou reclamar com o RH. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, Vitor, mas isso parece tanto com ameaça. Não, isso não é ameaça, você está avisando antes. E é um direito que você tem de agir dessa forma. Você vai ver, gente, vocês vão ver que agora, nessa parte mais prática, que envolve vários relacionamentos, e aí semana que vem a gente vai entrar relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade. Todas essas áreas aí é sempre sobre você. 90% dos casos, 90% dos casos, é você simplesmente dizer, definir o limite, comunicar o limite e definir a consequência lógica, que é o que você vai fazer se o limite for rompido. E implementar depois o que o limite ali permitir e quando o limite for rompido. E deixar as pessoas viverem as consequências naturais e lógicas dos comportamentos delas. Pronto. Fizer isso aí, sucesso em todos os relacionamentos. Comunicação clara, limite fixado, consequência lógica, consequência natural. Acabou. É isso. Essa dinâmica aí é 90% das dinâmicas sociais. Se você entender isso, você tem sucesso. Outro problema que aparece no ambiente de trabalho, problema 6, conflito com a autoridade. Quando você tem conflito com o seu chefe, a presença do seu chefe te incomoda, a presença do seu chefe te irrita. Muitas vezes isso aqui, na verdade, é um fenômeno de transferência. Você transfere toda a atenção que às vezes você tinha com seus pais na infância, você transfere para essa pessoa. Ou você transfere toda a atenção que você sente com seu marido, você transfere para essa pessoa. Então ele te lembra essas características de outros relacionamentos não resolvidos. E aí, não resolvidos do seu passado. E aí você fica com aquela sensação ruim em relação à pessoa dele. É intuitivo, é emocional, é instintivo, é inconsciente. Fica ali. Por conta de um padrão que foi aprendido antes, né? Então, se você tem problemas com conflitos de autoridade, muitas vezes, eles denotam ali, eles dizem que existe um tipo de problema de relacionamento com os pais que não foi resolvido lá atrás, porque são as primeiras figuras de autoridade na nossa vida. Aí, Vitor, o que eu faço então? Amigo, assume o controle. Quem tem que assumir o controle? Quem? Eu tenho que assumir o controle. Como que eu assumo esse controle? Reconhecendo. Opa, peraí, eu estou projetando nele meu pai. Pô, caramba, eu gostaria de respeitar meu pai. Nada que ele dizia eu atendia. Então, será que agora eu estou tratando do mesmo jeito? Aliás, isso aqui é muito problema com jovens no mercado de trabalho. Muitos, quando estão tendo esses primeiros empregos, eles passam por muitos problemas porque eles simplesmente não querem se submeter. E não querem se submeter porque em casa nunca precisaram se submeter. Então, esses sentimentos mal resolvidos do passado tem que ser resolvido. Resolvido. Resolveu? Legal. Vitor, às vezes essa versão do conflito com a autoridade acontece com o conflito com quem está do lado, né? Uma competitividade extrema. Às vezes a competitividade extrema com colegas que estão ali do seu lado no trabalho pode mostrar um conflito com irmãos na infância mal resolvido. E aí, se você tivesse ali esse conflito bem resolvido, não teria essa rivalidade, né, com irmãos mal resolvida, não teria repercutido em um senso de competição absurdo
que às vezes a pessoa tem ali exagerado no ambiente de trabalho. Olha que interessante. Problema 7. Expectativa exagerada em relação ao trabalho. Tem gente, isso aqui agora que eu vou falar também vai mexer com a cabeça de vocês, ó. Precisa ouvir isso aqui que eu vou falar agora, ó. Tem gente que acha que o ambiente de trabalho é para ser um ambiente de amizade, é para ser um ambiente seguro, estimulante. Pode ser assim? Pode, mas não é regra. Vitor, eu esperava que o meu trabalho todo mundo fosse meu amigo. Cara, não é a regra. Tá falando sério, Vitor? Tô. Não estou falando aqui que você que você vai chegar no ambiente de trabalho e não vai se relacionar bem com pessoas. Isso é diferente. É importante ter bom relacionamento, mas o ambiente de trabalho é para você ser produtivo. É para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não é para você ser amiguinho. Seus colegas de trabalho não são seus amiguinhos. Você dividir um monte de intimidade com ele. Aliás, muitas confusões no ambiente de trabalho acontecem quando mistura, quando você faz esse mix, entendeu? Você mistura isso aí, a amizade com o trabalho. Olha que coisa mais interessante, gente. Mistura amizade com o trabalho. Muitos problemas acontecem quando a pessoa também acha que é no trabalho que ela vai ter a outra família dele. Seu trabalho não existe para ser sua família. Sua família existe para ser sua família. Seus amigos existem para ser seus amigos. Seu trabalho existe para ser seu trabalho. Vitor, mas às vezes coincide. Eu tenho família que está no trabalho comigo e eu tenho amigos que estão no trabalho comigo. Ok, separe as coisas. Entenda o que é postura profissional e o que é postura de amigo. Trate sua família como família do lado de fora, mas dentro ali do ambiente de trabalho, trate como pessoas que estão trabalhando com você. E não simplesmente com a família, como família. Já vi um monte de casos, gente. Atendi gente que vivia conflito com o pai, com a mãe, porque trabalhava com o pai, com a mãe, e que no ambiente de trabalho fazia muito mais por eles, mas não recebia igual o empregado recebia. Olha só. Vitor, em quem que está o problema aí no caso desse? É no pai, na mãe, é nessa pessoa ali que não está suprindo ou é na própria pessoa? Quem tem que assumir o controle, gente? É na pessoa, de se permitir viver uma situação dessa. Vitor, mas por que a pessoa se permite esse tipo de coisa? Às vezes porque não tem referência ao seu redor, não tem mais consciência, não viu outros exemplos. Então, assim, são vários os motivos. Aí são casos que a gente precisa conversar com as pessoas. Mas então, assim, essas necessidades que não foram supridas ao longo da infância, a necessidade da infância, da juventude, início da fase adulta, a necessidade de ter amizades verdadeiras, a necessidade de ter uma família, elas não podem ser supridas no trabalho, não de maneira totalmente saudável. Aí eu preciso ser responsável por isso, entender que não é ali que eu vou suprir essas necessidades. É isso mesmo. A verdade é que nós permitimos, por isso temos que nos responsabilizar para mudar as situações. Sim, a gente se permite viver essas coisas muitas vezes. E é por isso que a gente precisa entender que eu tenho que assumir o controle. Eu tenho que assumir o controle. Eu tenho que assumir o controle. Eu estou no controle. Eu tenho que assumir o controle. Quem tem que assumir o controle? Eu tenho que assumir o controle. Quem tem que assumir o controle? Eu tenho que assumir o controle. Problema 8, levar para casa a atenção do trabalho. É claro, não resolve as coisas no trabalho. Os problemas do trabalho têm que ser resolvidos e enfrentados no trabalho. Geralmente, quando a pessoa não resolve os problemas, não enfrenta os problemas do trabalho, ela leva essa atenção para casa, acumulada. Tem gente que vive problema no trabalho, mas que não resolve o problema do trabalho. Às vezes é um problema com um colega, às vezes é um problema com atividade a mais, às vezes esse problema de ser sobrecarregado. Geralmente, quem leva a atenção do trabalho para casa é porque não resolveu os problemas que tinha que resolver no trabalho. Está com um problema no trabalho. Então, o que ele tem que fazer? Tem que focar em resolver o problema no trabalho e enfrentar no trabalho de forma direta. Repara que aqui é um problema de limite interno, mas dentro do trabalho. Às vezes, está acontecendo algum tipo de trabalho, de um projeto especial que leva mais tempo, está pedindo mais tempo. Cara, simplesmente coloque ali um limite, entendeu? Ah, Vitor, vou ter que fazer hora extra. Aí começa várias horas extras, várias, e começa a ficar acumulado em um monte de tensão e um monte de estresse dentro de casa. Aí coloca um limite, fala, cara, eu posso fazer uma hora extra. Eu preciso ir para casa e tal.
Eu só posso fazer 2 horas vezes por semana. Porque se virar um hábito, aí você desestrutura a sua vida toda, entendeu? Problema 9. Perdeu o interesse pelo trabalho. Às vezes você está lá no seu trabalho e aí você começa a perceber que, cara, chega, não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais satisfação ali. Isso aqui, gente, é uma das coisas mais sensíveis, porque isso pode indicar várias coisas, entendeu? Geralmente, a perda de prazer, de alegria no ambiente de trabalho, de satisfação, de ali o sentimento de estar fazendo a diferença, vem porque você não está conectado com uma coisa que realmente tem a ver com a sua identidade. Lembra que os limites, eles definem quem nós somos? O que nós gostamos, o que não gostamos, o que nós fazemos e o que não fazemos. E aí, por conta disso, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente passa por processos de adolescência, a fase jovem adulta, sem definir esses limites de uma forma muito clara, a gente também não define a nossa identidade. E acaba que a gente começa a aceitar limites externos que foram impostos, sugeridos, indicados, direcionados por pessoas que às vezes a gente até gosta muito, mas que não tem a ver com a nossa essência. E aí, a gente simplesmente, por influência, por expectativa dos outros, é levado a fazer coisas que não eram o que a gente realmente queria fazer. Aí, isso aqui é complexo, não é? É complexo porque eu sei o quanto que isso dói em muitas pessoas. Então, acaba que a pessoa nunca chega a descobrir a verdadeira vocação profissional dela. Geralmente, esse momento que tem uma grande falta de interesse pelo trabalho, ele mostra isso aí, essa ausência de propósito. O que é o propósito, gente? É entender que aquilo ali faz parte de um plano. Vitor, como que eu posso adquirir propósito? Primeiro, você pode pensar com qual plano aquilo ali contribui. Essa é uma forma muito prática de você construir propósito. Para que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando aqui para dar uma vida de qualidade para fulano, para ciclano, para beltrano, para dar uma vida de qualidade para os meus filhos, para dar uma vida de qualidade para mim mesmo. Eu estou trabalhando aqui para essa finalidade. 2, agradecer. Às vezes isso também ajuda muito a reestimular, né, o interesse pelo trabalho. 3, começar a procurar atividades que tenham um pouco mais a ver com você lá dentro. Às vezes tem várias atividades diferentes e você pode ali começar a moldar uma coisa que tem mais a ver com você, a fazer uma coisa que tem mais a ver com você e isso também reativar o seu interesse. E aí, isso aí ajuda, né? Ajuda a gente a ter essa volta, esse retorno ao interesse. Aqui é bem uma questão interna, né? Uma questão de limites internos também. Então, esses são algumas questões de uso dos limites no trabalho, tá? E com isso aqui a gente fechou meio que hoje o uso dos limites no nível pessoal, o uso dos limites em relação ao trabalho. Repara que aqui agora meio que as coisas começam a se entrelaçar, né? O tempo todo a gente vai falar que quem tem que assumir o controle? Eu tenho que assumir o controle. E isso envolve eu tomar uma decisão sobre qual é o limite que eu vou colocar, comunicar esse limite, entender que eu tenho que assumir o controle. Aqui a gente está usando todas aquelas leis da responsabilidade, a lei da causa e da consequência, lembra? Todas aquelas 10 leis a gente está usando aqui. A lei das consequências. E aí, depois que eu fixo essas consequências, comunico elas, implemento elas e pronto. Aí a vida se resolve. Então tá. Então com isso a gente vai encerrar a gravação de hoje.